Então, vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre a vida, né? Mais ou menos sobre a vida e sobre o que a gente precisa fazer para a cada dia estar melhorando um pouco mais. Vou falar aqui um pouquinho, por exemplo, agora eu estou indo para academia, né? Eu vou fazer exercícios lá, né? Provavelmente, dependendo do dia, né? Cada dia eu tenho uma tarefa a fazer. Tem dias que eu trabalho a perna e abdômen, outro dia eu trabalho braço, peito. Por quê? Porque existe uma deficiência hoje que eu preciso consertar. Correndo essa corrida aqui, ó, essa aqui, a WTR lá em Arraial do Cabo, tá vendo? Foi 21 quilômetros que eu corri, 21 quilômetros bem pesado, foi 21 quilômetros em montanha, foi 21 quilômetros na praia. Eu subi o Pontal do Atalaia, para quem não conhece, para quem conhece Arraial, conhecer lá o Pontal do Atalaia, um lugar lindo, maravilhoso. Lá de cima então a vista é fantástica. Só que lá no Pontal do Atalaia, subindo o Pontal, passeando por aquelas praias todas lá, correndo, né? Pelas praias todas, eu corri os 21 quilômetros, completei a prova, senti muita dor. No dia seguinte, então, eu senti mais dores ainda, dores muito mais fortes. E eu descobri, né, como essa dor intensificou, eu tive que fazer um exame médico, né? Pediram uma tomografia e eu fui fazer, né? E ali foi detectado uma hérnia discal na lombar, né? E uma pequena hérnia discal na lombar. Então hoje eu preciso... Hoje o que eu faço? Eu faço exercícios para que essa área que está defeituosa, né? Que está com problema, que está... né, com essa aqui, onde eu sinto dores, às vezes, muito menos do que antes, mas sinto ainda, para que essa área sofra menos, né? Então a gente tem que fortalecer a região da lombar, a região abdominal, né? E eu faço exercícios não com peso direto, eu faço exercícios normalmente em máquinas. Mas por quê? Porque existe uma deficiência nessa área, né? E da mesma forma, quando a gente fala do intelecto, né, quando a gente fala da cabeça, a gente tem que entender que quanto mais você lê sobre determinado assunto, mais experiente você vai ficar nele. Existem assuntos que você é deficiente, tá? Existem assuntos que você não compreende, que você não entende. Mas por que você é deficiente nesse assunto? Eu vou te explicar por que você é deficiente. Porque toda moeda tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. Se você só ouve um lado da história, e concorda com aquilo, você não está usando a inteligência da maneira que se deve utilizar. Você não está fazendo com que o seu pensamento ele tenha oportunidade de escolher, mas simplesmente aceitou um fato como verdade absoluta, e a partir de então você considera isso como a realidade. Pode não ser essa realidade. Então o que a gente precisa fazer? Conhecer os dois lados. Sempre conheça os dois lados. Sempre conheça para que a tua ideia tenha uma fundamentação. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você pesquisa sobre algo e você começa a conhecer os dois lados, você tende a entender melhor aquilo, entender melhor até os dois lados, tá? E isso é importante para o seu crescimento, isso é importante para o seu pensamento crítico. Agora, quando você aprende a visão de alguém, simplesmente aquela visão, e você aceita ela como verdade absoluta, não tem um contraponto aquilo, não tem quem fale contra aquilo e você analise de fato se aquilo é verdadeiro ou não. Infelizmente você aceitou uma verdade sem saber, né,
o que pensam outros. É a mesma coisa, o cara é terraplanista. Ah, por que o cara é terraplanista? De repente ele só ouviu aquela ideia do terraplanismo e ele ficou com aquela ideia ali. A partir de agora ele ignora qualquer ideia que, por mais que ele provem a ele, mostrem para ele que a Terra é redonda, né? Que a Terra é uma esfera e que um eclipse lunar facilmente mostra isso. Por mais que se fale e se mostre, ele é um terraplanista porque ele só aceita a ideia do terraplanismo. É a mesma coisa se dá com aqueles que acreditam que a ditadura militar foi ruim, né? Tem gente que diz que foi bom, tem gente que diz que na ditadura não, essa bandidagem que hoje aí anda armada pelos carros aí com moto e arma não fariam isso em hipótese alguma. Então, assim, aí a gente tem a Verdade Sufocada do Brilhante Ustra, a gente tem livros também que dizem o contrário disso. Por exemplo, 1961, né? O Brasil entre a Guerra Civil e a ditadura militar. E a gente tem livros que defendem a ideia da esquerda e livros que defendem a ideia da direita. Então a gente precisa conhecer os dois lados. Eu acho que todo mundo precisa conhecer os dois lados. Então assim a gente vai exercitar a nossa mente quando a gente entende também o outro pensamento a respeito disso. Ou pelo menos a gente se dispõe a entender. Eu tenho amigos que pensam, né, como esquerdistas, tenho, que são progressistas, que pensam no socialismo como uma solução, que pensam no comunismo como solução. Eu tenho esses amigos e eu procuro ouvi-los. Só que não é porque eu me fechei, é porque quanto mais eu os ouço, mais eu entendo que o socialismo e o comunismo não é a solução. Por quê? Porque são ideias sem fundamentos. São ideias que defendem regimes totalitários que no mundo inteiro só fez matar e só trouxe miséria, pobreza, fome. Então, quando você vê pessoas defendendo isso, né, e dizendo que Cuba é uma maravilha, que a Venezuela é um excelente país, quando a realidade mostra outra coisa, como se as pessoas ignorassem a própria realidade do regime comunista, as pessoas estão ignorando a realidade do regime comunista. Você vê que é um pensamento cego, Então você não... É difícil, parece que uma pessoa é um fanático religioso, sabe? Sabe um fanático religioso? São esse tipo de pessoa que crê ainda que o comunismo, que o socialismo, né, ele realmente pode ajudar o mundo de alguma forma. Não vai ajudar o mundo de alguma forma. O socialismo, o comunismo, ele só ajuda aqueles que são detentores do poder. Só os detentores do poder têm acesso à verdadeira prosperidade e à riqueza. O resto, todo mundo é dividido igualmente, mas nunca é dividido igualmente entre os poderosos. Então é isso, pessoal. Exercite a sua mente, exercite seu intelecto. Procure ler sobre tudo, procure ver sempre os dois lados da moeda e fortaleça essa área débil da sua mente, essa área debilitada, a área que você não conhece. Leia livros de esquerda, leia livros de direita. Agora voltando à política, leia livros até que o façam entender melhor até a religião dos outros. Coisas às vezes que você deturpa porque você ouviu falar, mas não conhece, nunca pesquisou sobre isso, tá? Outras coisas são experiências próprias nossas. Por exemplo, eu tenho minhas experiências com a questão da fé, com a questão religiosa. Eu tenho minhas experiências pessoais, então é impossível que eu não venha acreditar em Deus com as experiências que eu tive, tá? Pode falar que é o poder da mente, pode falar que é o poder da positividade, mas eu sei o que eu já vivi. Então, assim, é uma coisa que o que eu sei que eu já vivi e as experiências que eu tenho
elas são suficientes para que eu creia em Deus, que eu acredite que existe realmente um Deus e que Ele está olhando por mim em todo momento. Então é isso, pessoal. Aproveite, exercite sua mente, exercite seu conhecimento, exercite. Aprenda, leia, 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 mais e mais e mais. Principalmente sobre aquilo que você não entende, que você gostaria de entender. E aproveite oportunidades, tá? Quando tiver com um médico, pergunte coisas sobre medicina. Quando tiver com um engenheiro, procure coisas sobre engenharia. Procure perguntar sobre coisas de engenharia. Aproveite esse especialista, aproveite. Quando tiver com um cientista político, pergunte coisas sobre ciência política. Se tiver com um historiador, pergunte coisas de história. Mas também não viva com a verdade absoluta de uma pessoa. Simplesmente pergunte, ouça a resposta, estude. Questione essa resposta. Sempre questione. Então, quando você estudar, você vai chegar a uma conclusão, tá bom? Porque você é um ser inteligente, você pode fazer isso. Você é responsável pelas suas decisões, pelo que você vai acreditar, pelo que você vai espalhar. Você é responsável pelo que você vai fornecer de informação para as pessoas. Então, seja responsável, estude, entenda, ensine, compartilhe o que você aprendeu. Nunca deixe de compartilhar, isso é muito bom. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.